Legal. Então, a gente está usando duas expressões aqui que não necessariamente são sinônimas. Não necessariamente, pode até ser que sejam. É falar em línguas estranhas e orar em línguas estranhas, ok? Você que, por exemplo, trabalha com linguística. O Braulio, eu estou super feliz, assim, sou meio coruja do Braulio, porque o Braulio foi aluno da Silvia, a Silvia sempre falava do Braulio, então eu acompanho o Ministério. O Braulio entrou no mestrado em linguística da UFMG, né, para trabalhar exatamente como é que é? Explica o negócio aí. Eu preciso aquela língua que eu trabalhava, né? A língua tucano, que eu trabalhei lá, que eu conheci, pesquisar especificamente o fenômeno de marcação diferencial de objeto. Tranquilo. Marcação diferencial de objeto. É quase fácil de entender. Fácil, marcação diferencial. Nem precisa explicar, Mas é que, na realidade, a língua tucana é um outro idioma. Eu posso falar que é um outro idioma. É um outro idioma, completamente diferente do nosso. Ou de outra família linguística, de outro tronco linguístico. Você consegue soltar uma frase em tucano assim, ou não? Mané, maim. Mané, maim. Deus te ama. Opa! Fala assim, o Cruzeiro vai ser campeão mineiro, hein? Não dá, eles têm um problema com frases que não são verdadeiras. Que é muito difícil de articular uma frase que não é verdade. O Fininho tá morrendo de alegria. Mas vamos pensar o seguinte, eu não conheço, né, a língua tucano. Suponhamos que eu fosse lá, né, sem ter estudado a linguística e tal. E, de repente, eu começasse a pregar e começasse a falar tucano. Eu entendo, aí eu tô especulando aqui com vocês, especulando biblicamente, tá? Eu comecei a falar em tucano, sem nunca ter estudado. Eu acho que isso é um fenômeno de falar em línguas. Isso. Ok? Claro. Me parece que foi o fenômeno de Atos 2. Exato. Agora, me parece, e eu estou levantando só a lebre, depois vocês vão falar aqui, me parece que o orar em línguas é diferente desse falar em línguas, porque esse falar tem que ter sonoridade. Tem que ter audibilidade. Tem que ser externo, ou compreensível para alguém, ou pelo menos sem ter interpretação. Tem que ter interpretação. Agora, o orar em línguas pode, inclusive, ser aquela oração que eu faço em português. Às vezes eu estou lá deitado, minha esposa está dormindo, mas eu quero orar por uma coisa. Eu não oro audivelmente. Eu oro silenciosamente, mas eu oro. E eu creio que eu posso orar em línguas silenciosamente. Eu falei muita heresia aqui, o que vocês pensam? Que eu falei? Eu acho que é por aí mesmo, esse é o caminho, né? A diferença do falar é a pronúncia, é audível, né? Agora, o orar é falar, mas é falar com Deus, né? Acho que a diferença está aí. Você falar, Exatamente. você está falando com alguém, você está conversando com alguém. Alguém está escutando, alguém está ouvindo. Pode até ser que daí saia até uma interpretação. Agora, o orar já é falar com Deus. Então, pode ser em silêncio, pode ser em línguas, pode ser no pensamento, pode ser de qualquer outra forma. Essa ideia da diferença do falar e do orar vem muito, por exemplo, de 1 Coríntios 12, que lista a variedade de línguas como um dom específico do Espírito. E no mesmo texto que está listando, ele diz que a manifestação do Espírito é dada visando o bem comum. Ou seja, os dons são sempre para edificação da igreja. Aí chega no capítulo 14 e ele diz que quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. E ninguém o entende. Não, pera. Se o dom é para edificação da igreja, como é que existe um dom que é para edificação pessoal? Então, é daí que a gente percebe que ele, na frente do próprio capítulo 14, mais à frente, ele vai dizer que quem ora em línguas fala a Deus, em espírito fala mistérios e ninguém o entende. Aí ele diz, se você estiver na igreja e estiver falando em línguas, precisa ter um intérprete, porque se você não tiver, fale consigo mesmo e com Deus. Então, assim, parece que tem diferença. Tem aquela manifestação do Espírito que é para compreensão. Como é que quem fala em línguas ninguém o entende? Se em Atos 2 estava todo mundo entendendo. Então, era um negócio diferente. Então, a oração é quando você está falando com Deus, aí tem a ver com a edificação pessoal. E em Atos 2, Braulio, é papo, então não estou cortando. Mas em Atos 2, eu não creio que eles estavam orando, eles estavam proclamando as grandezas de Deus. Eles estavam pregando. E as pessoas estavam entendendo, não era só... Eles estavam falando em mistério. Eles estavam com Deus, eles estavam falando com as pessoas. Mas você crê que pode ter revelação em línguas? Hoje eu estou polêmico pra caramba. Porque eu já vi, uma coisa que às vezes me dá um pouco de mal-estar, é
que, às vezes, a pessoa está aparentemente orando em línguas e o intérprete vem e na tradução, na interpretação, na tradução, ele traduz assim, eis filho meu que eu te digo. Eu falo, não, peraí, ué. Se a pessoa está falando com Deus, a interpretação, a tradução não pode ser eis filho meu que eu te digo. A pessoa pode estar falando em línguas, já não é oração. E não está percebendo. E Deus está dando uma palavra para a comunidade. Você entende? É diferente, porque Sim. quem ora, você falou do texto, ora a Deus. Exato. Fala com Deus. Se a interpretação é esse filho meu que eu te digo, então você não está orando. Você está sendo usado para outro ministério. O que eu acho que pode acontecer... Não, pode falar você. Porque às vezes você está falando, às vezes quando Deus quer falar também. Né? Deus vai falar através de você, então você vai falar em línguas, alguém vai interpretar, alguém vai ter ali o discernimento do que está acontecendo. Aí é Deus falando. Então a gente fala em línguas, acho que Deus também pode falar em línguas com a gente também. Sim. E eu imagino que seja isso. Às vezes a pessoa está achando que ela está orando... E aí Deus desperta o outro para falar assim, não, ela não está orando, não, eu que estou querendo falar. Vai ali e traduz, porque... Então acontece, já aconteceu, assim, aí experiência, né? Já aconteceu lá no Carisma. Às vezes eu coloco o pessoal para orar. Eu coloco o pessoal para orar, e todos os alunos orando no começo da aula. Aí eu estou lá orando em línguas, aí do nada vem um aluno assim, eu entendi o que você estava orando. Eita. Eu digo, Deus falou assim, assim, assim. Eu falei, jurava que eu estava orando, não estava, né? Não, maior preguiça. Foi um semestre ou 2, eu dei aula na frente da sala do Braulio. A minha aula demorava 15 minutos para começar, porque o poder descia no começo da aula. Não era, não? Mas é verdade. Várias vezes eu fui lá assim, deixa eu dar. A manifestação do Espírito Santo aí, então... Seminário da Palavra e do Espírito. Deixa mover, depois a gente abre a Bíblia. Vai nos dois caminhos. Tem hora que a gente fala, tem hora que é para Deus falar, então deixa falar. E aí, como o canal é o mesmo, eu imagino que nem sempre a pessoa perceba. Isso. Que é o que já aconteceu comigo. Eu tô lá orando numa boa, de repente a pessoa tá entendendo. E era algo para ele ou para as pessoas que estavam lá. E o legal, né? A mente fica infrutífera, quer dizer, você não tem consciência do que você está falando. Não tem consciência. Isso é doido demais. Porque eu entendo que é a exceção lá de Romanos 12, 1 e 2, quando fala que o nosso culto é lógico, é racional. Eu acho que é a exceção dentro do culto vou chamar irracionalidade no sentido que a racionalidade fica zerada no momento de línguas. Compreender. É verdade. Porque exatamente, é o único momento em que você não tem que compreender. Né? A mente fica infrutífera. A mente fica infrutífera. A língua estranha é só para quem fala e para quem ouve, menos para Deus. Para Deus não é ele entende estranho. tudo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.